Deus, ele... Vamos ler. Primeiro, vamos ler. Salmo 81. O subtítulo da leitura qual é? Ó, eu faço aqui o registro que esse salmo Deus me deu foi agora. Eu ia só ler as duas, até anotei aqui, ó, Samuel e Reis. Mas de alguma forma Deus me deu 81 também. Vamos lá. Diz assim, ó. Vamos ler? Diz assim, ó. Cantai de júbilo a Deus. Força nossa. Celebrai o Deus. Não é isso? Pode sentar, filho. Deixa aí, pode sentar. Salmodiai e fazeis soar o quê? O que é tamboril? Hã? É como se fosse uma forma de pandeiro, né? Pandeiro. E também a suave harpa, como saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. Duas festas aqui, né? É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José ao sair da terra do Egito. Aí Deus fala, ó, ouço uma linguagem que eu não... Tem alguma linguagem que Deus não conheça? Tem algum dialeto? Rapaz, é difícil pregar com isso aqui, viu? Tem algum dialeto? Tem algum dialeto que Deus não conheça? Alguma, né? Ouça uma linguagem que não conhecera. Aí Deus fala, ó, livrei os seus lombos, livrei os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres dos cestos. Chamaste na angústia, o que ele fez? Livrei. Do recôndito do trovão te respondi, e te experimentei junto das águas de Meribá. Aí ele fala, ouve, povo meu, quero, ó Israel, se me escutasse, não haja no meio de ti Deus alheio, e nem te prostres, não é isso? Antes a Deus nenhum. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca, e eu te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar o que, igreja? Israel não, ponto. Depois o que vem aí? Assim deixei-o andar, na onde? Aí ele dá o conselho, ponto e vírgula. Qual o conselho que Deus deu? Ponto. Siga os seus próprios. O que é seguir os seus próprios conselhos? Faça a sua vontade. Faça aquilo que você quer. Já que você não está me ouvindo, então a gente começa a compreender qual foi a linguagem que Deus não estava compreendendo. Era a linguagem da teimosia.
A gente somos seres humanos fácil demais de persuadir, vamos dizer assim. Aí Deus falando para o povo: vocês clamaram a mim, me pediram ajuda, e eu te ajudei. Vocês quiseram a libertação, eu te dei. Vocês quiseram ficar livre, eu te livrei. Por que agora vocês não estão me ouvindo? Israel, o povo, já disse a vocês: não dê ouvido a povo nenhum, não se dobre os seus joelhos para ninguém. Por que vocês estão me desobedecendo? Está compreendendo o que eu quero dizer aí? Por quê? O que fez o povo então se afastar de Deus? O que fez o povo então abandonar aquele que ouviu e atendeu os seus pedidos? Mas no versículo 11 ele fala assim, ó: mas o meu povo não me quis escutar. Deus mandava lá o profeta e o povo não queria mais. Por quê? Por quê? Já viu aquele filho que era obediente, ou filha que era obediente? Tudo que você falava, ele estava ali te obedecendo. Aí chegou uma fase da vida dessa pessoa que ela começou a ter comportamento que não tinha. Você falava e ela obedecia. Com o tempo, ela passou a te responder. Você falava: fulano não faz isso, e a pessoa fazia. Ela começou a retrucar, começou a ser rebelde. Aí você vai chamar o filho ou a filha para conversar. Você vai dizer: fulano, o que aconteceu com você? Quem é que está te dando esses maus? Hã? Porque não é da pessoa, me desculpa, não é. Se a pessoa era obediente e passou a desobedecer, alguém incentivou. Hã? Eu não ouvi, Roberto. Fez a cabeça. É isso mesmo, fez a cabeça. Aí a pessoa, inclusive, tem a maioria do embate entre nora e sogra, genro e sogro é isso. É a mãe pensar que a nora fez a cabeça do filho. Não, depois que meu filho se juntou com essa mulher aí, meu filho não me obedece mais, meu filho não vem mais aqui em casa, meu filho, né? A minha filha, depois que se juntou com esse homem, minha filha agora é rebelde, minha filha que está me desobedecendo. Minha filha não era assim. A minha filha era um amor de pessoa. O meu filho é um amor de pessoa. Tudo que eu falava para o meu filho fazia. Agora meu filho nem aqui em casa mais quer vir. Já aconteceu isso já? Eu fiz uma visita ontem. Ontem não. Sexta. E a mãe falou exatamente isso. O meu filho era uma vez, depois que se juntou com aquela filha, falei: mulher, para com isso. Xingando meu filho era aqui, agora meu filho diz que mora em Maruim, mas só Deus sabe onde ele mora. Nem eu sei onde meu filho mora. E ele não era assim. Abandonou o filho, e de fato isso aconteceu. Abandonou o filho está com problema, porque ele largou. O que faz o pai largar os filhos? Então Deus estava tratando disso com o povo.
Vocês me ouviam. Vocês celebravam as festas. Vocês cantavam. Vocês me obedeciam. Por que que hoje vocês não estão me ouvindo mais? Então faz o seguinte: segue os seus próprios. Eu não acho que o meu conselho é melhor do que o conselho de Deus. Eu não acho. Eu não acho que o conselho da minha mãe, da minha sogra, da minha esposa são bons. Mas eu não acho que o conselho deles é melhor do que o conselho do meu Deus. Eu não acho que o meu conselho para o meu filho é melhor do que o conselho de Deus. Não existe. Vocês estão compreendendo? Então vamos lá, vamos terminar. Versículo 13. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deteria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre. Deus queria dar o melhor para o povo. Deus quer dar o melhor para mim? Deus quer dar o melhor para você? Claro, para os obreiros, para os discipulados. Só que o problema é quais tipos de conselho que você tem ouvido. Quais tipos de pessoas que você tem ouvido. Vai lá em Samuel 13. Qual o subtítulo que está aí? Samuel 13. Segundo Samuel, capítulo 13. É um incesto aí? O que é incesto, dona Jô? O que é incesto? Sério? Não é cesto não, é incesto. É relações entre parentes. É relação pai, filho, mãe, filho, irmão, o irmão. Isso, além de ser pecado grave, é crime, né? Na nossa lei é crime. Inclusive, tem até um projeto do povo do PT que quer tirar isso, quer liberar casamento de pai e filho. O incesto de Aminon. Quem era Aminon? Era o filho mais velho de Davi. Tinha Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se apaixonou por ela. Angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe o que, igreja? Fazer-lhe alguma? Porque ele ia tirar a honra da menina. E disse ele, olha só, tinha porém Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão. Então eles eram o quê? Primos. O primo dele chegou e era Jonadab, era um homem de vários conselhos bons, de palavras bonitas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, Aminon, a história é longa, então deixa eu resumir aqui. Aminon, ele queria porque queria deitar com a irmã. Só que era impossível isso acontecer. Então, olha como o diabo trabalha.
Então, esse primo dele visitou ele e o aconselhou ele fazer algo. Ele ficar de cama e pediu ao pai dele que a sua irmã o servisse no quarto. Esse conselho foi bom aos ouvidos de Aminon e botou em prática e deu certo. Só que no momento que ele conseguiu o que queria, foi lá, agarrou a irmã, né? Depois que ele fez o ato, no versículo 15, ó. Olha o que diz aí no versículo 15. Vai lá no versículo 15. Depois que ele conseguiu cometer o ato, ele seguiu o conselho do amigo, fez o ato, o que aconteceu? Depois, Aminon sentiu por ela grande, versículo 15. É a versão que está aí na tua Bíblia? Oi? Aborrecimento ou aversão. Ó, era maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que ele lhe votara. O desgosto foi maior ou não? É o peso do pecado. O conselho, olha só, Deus falou o seguinte para o povo lá em Salmo: siga os seus próprios. O conselho de Deus o afastava o povo dele ou aproximava o povo dele? O conselho que esse homem deu para Aminon o afastou de Deus ou afastou? Qual foi o fruto desse conselho? Ele estrupou a irmã, sentiu um desgosto muito grande, não quis a irmã, jogou a irmã fora. A irmã ficou envergonhada, porque ela não ia mais conseguir casar com príncipe nenhum. Com príncipe nenhum. Manchou a honra dele, manchou a honra dela, manchou a honra do pai e, acima de tudo, manchou a honra de quem? Do Deus de Israel. Foi passando o tempo, foi passando os anos. O irmão Abisalom, com certeza, foi até o pai pedir justiça, mas o pai iria mandar matar o primogênito dele? Que pai seria esse? Davi não fez nada. Bateu no coração de Abisalom, não está escrito isso. Mas se você pede para alguém fazer justiça por você e você não vê a justiça, como é que fica o coração? Não quer fazer com a própria mão? Aí, Abisalom, vendo que o pai não fez nada, deixou passar um tempo, passou o tempo, todo mundo achou que tinha esquecido. Abisalom, porque Abisalom e Tamar eram filhos de Davi, mas de mães diferentes. Então, o que aconteceu? Abisalom fez uma festa, e nessa festa matou o irmão. Tudo isso aconteceu aonde? Por causa de um? Não, antes disso. Isso. Por causa de um conselho. Ele tinha desejo de pegar a irmã, mas ele, na cabeça dele era impor. Mas até que alguém deu conselho para ele que o impossível se tornou, mas era impossível. Não podia, Deus não permite. Mas a pessoa tem a tendência de nunca ouvir a Deus. Então, o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Essa doutrina que Deus colocou no meu coração essa semana nos revela que como que as pessoas têm afastado de Deus por causa dos maus, e os conselhos vai vir mediante aquilo que você quer.
Qual era o desejo de Aminon? O amigo dele sabia? O amigo dele sabia? Não. Mas o diabo sabia que esse amigo dele era um homem muito. Depois esse amigo dele mesmo foi para a festa e ficou contra o próprio camarada que ele deu conselho. Foi ele que chegou para o rei e disse tudo o que aconteceu. Ele deu conselho e ele cabuetou. Víbora, não é verdade? Víbora. Mas eu pergunto para você, tudo isso poderia ter evitado se ele conversasse com alguém espiritual. Porque o sentimento que brotou dentro dele não era sentimento benigno, era um sentimento maligno. Tanto é que quando ele praticou, ele se sentiu mal na hora. Sabe quando a gente faz o que a gente quer e na hora o coração pesa? Se sente mal. Você faz, Deus fala, não faça. Aí você pega e faz. Quando você pensa que fez o certo, o coração pesa. Te dá uma aversão. E nessa aversão dá vontade de sair, dá vontade de cair, dá vontade de sair correndo. É, porque a gente faz algo que não é da vontade, não é. E a gente pensa que é. Aí a Tamar disse, meu irmão, não faça essa loucura não. Me peça ao meu pai, que meu pai vai te dar. Duvido que Davi daria. Mas ele não quis saber. Ele estava doente. E o amigo dele, em vez de aconselhar o contrário, não, meu irmão, tira isso da tua cabeça. Ela é sua irmã. Isso vai passar. Conversa com o rei. Conversa com o sacerdote. Não, o amigo não fez isso. Ele falou, você está querendo a sua irmã? Faz isso, faça isso que você vai conseguir. Conseguiu. Qual foi o fim dele? Qual foi o fim? O salário do pecado. Paulo falou isso bem depois, Então por isso que Deus, lá em Salmo 91, por isso que Deus mandou ler primeiro Salmo 91, não é isso que Deus quer pra gente. Não entendi. Eu falei o quê? Não, 81. 81. Lá no Salmo 81, Deus falou, se o meu povo me escuta. Você ouve muitos conselhos, igreja. Você vai ouvir pessoas falarem mal da igreja para você. Você vai ouvir pessoas falar mal do dízimo para você. Eu estou feliz pelo que Deus tem me dado. Meu coração aqui está tão leve, sabe? Olha, que coisa linda. Você vai ouvir pessoas falarem assim, que Deus anulou tudo, que Deus anulou o pecado. Eu já ouvi pessoas falarem isso, que não existe pecado mais. Poxa vida, não existe pecado? Vocês já ouviram pessoas falarem isso? Ainda não? Vocês vão ouvir. Porque todo pecado Jesus levou na cruz. Da onde ele tirou? A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas. Não tem pecado aí não. Mesmo assim a enfermidade deixou de existir? Mesmo assim as dores pararam de existir? Mas a Bíblia diz também que a iniquidade vai levar a pessoa a ficar fora do reino de Deus, do reino dos céus. Então, a gente ouve e as pessoas acreditam nisso.
isso. Por quê? O diabo vê o que ela quer e vai enviar pessoas para aconselhar baseado naquilo que você quer. Isso aí que mora o perigo. O que a Aminon queria? Não era a irmã? Quem foi lá dar o conselho para ele? Depois lê a história, é muito grande, lê a história. Vou dar outro exemplo aqui. Deixa eu subir, para finalizar, para a gente comer a ceia. Vou dar outro exemplo. Depois da morte do rei Salomão, o filho dele assumiu o trono. E o povo já estava muito cansado dos impostos caros que Salomão colocou nas costas do povo. E o povo foi lá e pediu para o rei novo aliviar essa carga, que estava pesado demais. Então ele pediu 3 dias, o povo, e chamou os conselheiros anciões, e pediu o conselho. E os conselheiros falaram: olha, rei, serve o povo, dá o que o povo pede, que esse povo, rei, vai te servir, tudo que o senhor pedir, eles vão fazer. O rei não gostou desse conselho. Aí quando pediu conselho aos jovens que cresceu com ele, aí disse: não faça isso não, rei. Eles estão achando pesado o jugo do seu pai. Diz para eles que o seu dedo midinho é da largura do lombo do pai. Se o meu pai vos aceitou com o chicote, eu vou castigar vocês com o escorpião. Esse conselho inflamou o ego dele, é isso que eu vou falar. Aí quando o povo chegou, ele deu essa dura resposta para o povo, achando que o povo iria ouvir, porque ele ouviu os maus. O que aconteceu? O povo se revoltou, o povo o abandonou. Se ele tivesse ouvido os bons conselhos, ninguém gosta de conselhos que contraria o ego. Ninguém gosta. Dá um conselho que contraria o ego daquela pessoa, você vai arrumar um inimigo, uma inimiga. Porque as pessoas não querem o conselho para conserto, ela quer o conselho para inflamar o ego. Oi? Ué. Né? E Deus, Ele está dizendo: se meu povo me escuta, abre a boca, abre, porque nenhum conselho de Deus causa divisão, problema na casa, na família, na igreja, no trabalho, na sua vida, não traz. Pelo contrário, tudo que Deus faz ou fala, traz para a nossa vida, traz vitória, bênção para a nossa vida. Amém? Traz vitória, traz bênção. E quando a gente se pega nisso, aí, meu pai, quem está falando a verdade aqui, Jesus? O que está acontecendo? O que está havendo? O que está havendo com você, minha filha? Que você mudou? Fala com seu pai, fala com a sua mãe. Aí ela não fala nada. Mas quando chega na rua ou no telefone, aquela pessoa fica buzinando. O final, qual é o final? A filha sai de casa, o filho sai de casa, quebra a cara. Está compreendendo? Nenhum conselho de Deus vai fazer você se afastar dele. Todo conselho de Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Todo conselho de Deus, dona Jo, sempre será
incentivar a senhora a servi-lo. Vá lá no Salmo 81 de novo, para finalizar. Eita, a doutrina. Vamos participar da ceia, viu? Versículo 8. Ó, no versículo 8. Ó. Ouve, povo meu. Aqui é conselho. Aqui é conselho. Ouve. Eu quero te exaltar. Não. Exortar. Aconselhar. Israel, ó, se Israel me escutasse. Não haja no meio de ti Deus, e nem te prostre a Deus, para se prostrar, para de se afastar. Deus está chamando você para perto. É por isso que a gente tem muita luta. Você não tem que estar numa igreja, não. Deus não habita nem... Tudo bem, está escrito isso. Você é a igreja, você que é a igreja de Cristo. Mentiroso, não é não. Eu não sou a igreja não. Você não é a igreja não. Eu falo em alto e bom tom. Nós não somos a igreja não. Quem é o cabeça? Quem é o cabeça da igreja? E nós somos o quê? Nós somos membro. Aí sim, se você falar, eu sou membro da igreja, aí sim. O que é igreja? É a reunião, é a congregação dos membros do corpo que forma uma igreja. Aqui a igreja está formada porque nós temos aqui alguns membros do corpo. Não é membro do ministério, não, é membro do corpo. Por isso que ele disse, aonde houver duas ou mais reunidas em meu nome, porque ali formou uma igreja. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Então as pessoas ouvem esses maus conselhos, e a pessoa não vem mais para a igreja, não participa da ceia, que Yeshua mandou. Por que não participa da ceia? Porque não, pastor, eu não sou digno, eu não sou isso, não sou batizado, não sou casado. Arruma um monte de desculpa, que Yeshua falou sobre isso. E ele fala, em verdade vos digo, que todos aqueles que foram convidados e não vão, não participarão da minha ceia. Não é aqui, é aonde? Porque se recusou aonde? Está escrito isso. Mas as pessoas ouvem. Por que não ouvem? Porque para ela é melhor ouvir que não pode, pastor quer dinheiro, pastor quer dízimo, pastor quer aquilo outro, né? Não tem que estar todo domingo na igreja, esse que o pastor fala é besteira, aí não vem. Mas olha o fruto desses conselhos. Olha o final, o que dá? A pessoa fica fraca, doente, sem esperança, os filhos ficam pior cada dia. Ainda fala assim, ó, por que Deus só permite que isso aconteça? Eu escuto a pregação todo dia. Na onde? Misericórdia. Fala, igreja, misericórdia. Diga bem alto, misericórdia. Bom, por isso que ele falou o seguinte, ó, assim deixei-o andar na teimosia do seu, siga os seus próprios. Aonde que vai levar isso, hein? Ajuda aí, amor. Oi?